E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar aquela série falando do desempenho do Cruzeiro a cada campeonato brasileiro de pontos corridos, e hoje a ideia é abordar a edição de 2006. Foi ano de Copa do Mundo, né? E como sempre acontece, teve uma parada ali no meio do campeonato, inclusive foi a primeira vez que a gente experimentou isso e acabou sendo muito ruim para o Cruzeiro, porque a gente liderou o campeonato no início, mas depois teve uma queda muito grande, causada até por erros da comissão técnica na época chefiada por Paulo César Guzmão. No último vídeo, alguns de vocês pediram para falar um pouco de qual era a escalação do Cruzeiro no campeonato. Isso não é viável, porque mudou muito durante o torneio, tá? Mas aí vai então o time base do Cruzeiro que disputou esse campeonato brasileiro, e de lado aí estão jogadores que participaram bastante da campanha também, embora não tenham sido titulares na maior parte do tempo. A campanha começou com derrota, o Cruzeiro foi ao Anacleto Campanella enfrentar o São Caetano e perdeu, como sempre perdia. Saímos na frente com esse belíssimo gol de falta aí do Wagner, né, que estava voando nessa época, mas tomamos a virada. O primeiro gol do São Caetano foi de pênalti, cobrado aí pelo Fabiano Gadelha, e o gol da virada foi marcado pelo zagueiro Gustavo aí nessa cabeçada cruzada que não deu pro Fábio. A estreia em casa foi contra o Grêmio, se a gente tinha perdido de virada fora, a gente ganhou de virada em casa. O Grêmio abre o placar com esse gol do Ricardinho, que pega o rebote depois da falha do Fábio, e o Cruzeiro empata só no segundo tempo. Grande enfiada de bola do Fábio Santos pro Wagner, que domina e toca na saída do goleiro para empatar. A nossa virada também sai dos pés do Wagner, que faz esse cruzamento para Elber marcar de cabeça. Giovanni Elber, um excepcional atacante que passou pelo Cruzeiro já no fim de carreira, e até por isso não conseguiu ser tão brilhante, né? E o nosso terceiro gol é marcado pelo Alexandro aí também de cabeça, aproveitando o escanteio. Na terceira rodada, o Cruzeiro foi a Santa Catarina enfrentar o Figueirense e conseguiu uma boa vitória por 2-0. O zagueiro Luizão abriu o placar pra gente com essa bomba, e depois do cruzamento do Gil, o Wagner chegou batendo de primeira de pé direito e deu números finais, Cruzeiro 2-0. O placar se repetiu na rodada seguinte, Cruzeiro e Juventude no Mineirão, e a gente abre o placar com esse belo gol de cabeça do Elber, depois do cruzamento do Luizinho, e o segundo gol é marcado pelo Wagner, que completa aí o cruzamento do Elber. A partida seguinte é contra o Palmeiras, lá no Palestra Itália. O Cruzeiro abre o placar aí com esse gol do Wagner, que até esse momento tinha feito gol em todos os jogos do campeonato, mas a gente acaba cedendo o empate no segundo tempo com o gol do Washington aí, depois desse vacilo da nossa zaga. De volta ao Mineirão, o Cruzeiro recebe o Flamengo que tinha acabado de levar os destaques do Ipatinga, e foi justamente com esses atletas que o Flamengo abre o placar. Cruzamento de Walter Minhoca e gol de cabeça de Diego Silva, ambos que inclusive eram atletas do Cruzeiro, né? Lei do ex na assistência e no gol. O nosso empate vem no final do primeiro tempo com o zagueiro Luizão, que cabeceia bem cruzado aí depois do escanteio batido pelo Wagner, e o gol da vitória vem nesse lance que o Leandro cruza, o Elber cabeceia no travessão e o Wagner pega o rebote, batendo aí pro gol vazio. O Leandro é aquele mesmo que era titular em 2003, né? Que foi muito bem na primeira passagem pelo Cruzeiro. Nessa época ele estava emprestado pelo Porto, convivendo com muitas lesões, e jogou muito pouco nessa temporada. Na rodada seguinte, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta e passeia no Mineirão. O primeiro gol vem aí cruzamento do Gil e gol de Carlinhos Bala, que fazia sua estreia pelo Cruzeiro vindo do Santa Cruz. O nosso segundo gol vem desse passe espetacular de trivela do Wagner. O Gil bate cruzado no cantinho aí fazendo 2-0. A Macaca desconta com esse gol do Almir, mas logo o Cruzeiro faz o terceiro, passe de Carlinhos Bala, e o Wagner dribla e bate no canto. Ainda tem esse lance que o Wagner dá assistência, o Carlinhos Bala perde o gol debaixo da trave, né? Uma coisa bem típica dele. O nosso quarto gol também sai dos pés do Wagner, completando o cruzamento do Luizinho. E o quinto gol do Cruzeiro é marcado pelo Gil, tá? Que fazia aí seus últimos jogos pelo Cruzeiro. Na rodada seguinte, o Cruzeiro foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional e saiu perdendo graças a esse gol do zagueiro Índio. Uma das muitas rameladas que o Fábio deu nesse campeonato, vocês vão ver mais pra frente. E o empate do Cruzeiro vem com esse gol do Edu Dracena, que completa aí de pé direito o escanteio batido pelo Wagner. Foi o primeiro jogo, inclusive, que o Wagner não fez gol. De volta ao Mineirão, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense e sai na frente com esse gol do Elber, que teve a manha ali para deslocar o goleiro, ó, e tocar pro gol vazio. Mas 44 do segundo tempo, o Alan Bahia chuta de longe, o Fábio fica só com as penas do frango na mão, aí fica empatado esse jogo em 1-1. No último jogo, antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e abre o placar com esse gol do Thiago Heleno. E ainda no primeiro tempo, o Gil chuta cruzado no cantinho e dá números finais ao placar, Cruzeiro 2-0. Aí o campeonato parou para a Copa do Mundo, o Cruzeiro era líder com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E nesse momento acontece um pequeno desmanche, tá? O Zezé Perrella vende o Edu Dracena pro Fenerbahçe, o volante Fábio Santos pro Lyon e o atacante Gil pro futebol espanhol. Também empresta o Alexandro pro Sporting de Portugal, e o Cruzeiro traz alguns jogadores, como o lateral direito Gabriel, o volante Elson, e também repatria o meia atacante Giovanni, herói da Copa do Brasil 2000, que tinha acabado de deixar o Benfica. Mas o primeiro jogo após
após a parada ainda é bom, tá? O Cruzeiro recebe o Corinthians e vence por 2-0. O primeiro gol é marcado aí pelo Martinez nessa boa cobrança de falta, e o segundo é feito pelo Alexandro de cabeça depois do cruzamento do Wagner. O Alexandro sai nessa janela, mas nesse jogo ainda estava atuando, obviamente. A maré começa a virar quando a gente recebe o Goiás no Mineirão e fica num empate por 0-0. Na rodada seguinte, o Cruzeiro vai a Curitiba enfrentar o Paraná e perde por 1-0 graças a esse golaço do Michael Suel, que no ano seguinte jogaria por aqui. Rodada seguinte foi contra o Vasco lá em São Januário, mais uma derrota por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Ramon nesse toque de cabeça. Aí o Cruzeiro recebeu o Santa Cruz no Mineirão e tinha tudo para se reabilitar, né? O primeiro gol foi marcado pelo Carlinhos Bala depois do cruzamento do Wagner. Depois de pegar o rebote, o Alexandro faz 2-0 pro Cruzeiro aí e o Santa Cruz desconta, tá? Com esse gol contra ridículo em que o Diogo Mucuri deu uma bolada no Thiago Heleno e a bola foi pra rede. Mas o Cruzeiro faz 3-1 com mais um gol do Alexandro, dessa vez testando bonito aí no contrapé do goleiro. Porém, o Cruzeiro entrega o ouro no final, primeiramente com esse gol do Nenê num chute de muito longe de canhota. Nenê que também viria pro Cruzeiro no ano seguinte. E o Osmar já no finalzinho empata pro Santa Cruz, acaba 3-3. Na semana seguinte, o Cruzeiro volta a tropeçar no Mineirão. O Fluminense abre o placar com esse gol do Marcelo, tá? Ele mesmo, né? Nem tinha cabelo nessa época. E o Cruzeiro busca o empate com esse gol do Carlinhos Bala, depois da cobrança de escanteio, ele completa ali já perto da linha. A gente vira no segundo tempo, depois do cruzamento do Carlinhos Bala e o gol de cabeça do Alexandro, mas tomamos um empate para esse gol do Roger Machado, tá? Ele mesmo, o atual treinador, e o Cruzeiro toma virada para esse gol do Tuta já no finalzinho. Nova derrota quando o Cruzeiro vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. O primeiro gol do Peixe é de Wellington Paulista de cabeça. Nesse jogo especificamente, nosso goleiro era o Lauro, e o Santos marca o segundo já no final do segundo tempo com Rodrigo Tabata, que sempre fazia gol no Cruzeiro. Na partida seguinte, o Cruzeiro enfrenta sua asa negra, né, o São Paulo, e a gente começa muito bem a partida. Depois do cruzamento do Francis Mar, o Alex Silva Pirulito marca contra aí, Cruzeiro 1-0, e o nosso segundo gol é marcado ainda no primeiro tempo pelo lateral Michel. Ele que recebe do Wagner, bate na primeira, o Rogério defende e o próprio Michel pega o rebote fazendo 2-0, mas começou a dar ruim ainda no primeiro tempo quando o Wagner sofre um pênalti, vai para a cobrança e o Rogério Ceni faz a defesa no canto, e logo depois o Rogério Ceni bate uma falta no canto e diminui para o São Paulo. Nesse jogo, inclusive, que ele se tornou o maior goleiro artilheiro da história do futebol. No segundo tempo, o Rogério voltou a marcar nessa cobrança de pênalti sofrida pelo Aloísio e deu números finais ao placar: Cruzeiro 2, São Paulo 2. O jogo seguinte é contra o Botafogo no Rio de Janeiro e a gente perde por 1-0 graças a esse gol do Clayton aí num chute cruzado no cantinho. Abrindo o retorno, o Cruzeiro recebe o São Caetano no Independência e faz 1-0 com o Gladstone, desviando de cabeça ali com 10 minutos de partida. Depois desse cruzamento do Giovani, o Elber de carrinho faz 2-0 pro Cruzeiro e a gente mata o jogo ainda no primeiro tempo com esse chute do Wagner que desvia na marcação. Cruzeiro 3, São Caetano 0. Rodada seguinte, o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio lá em Caxias do Sul, inclusive o Grêmio jogando sem torcida, mas o tricolor abre o placar com esse chute de longe aí do Tcheco que bateu na trave antes de entrar. O Cruzeiro empata com esse gol de cabeça do Elber, que foi meio de cobertura aí, um belo gol. Mas o Grêmio faz o gol da vitória com o Ramon, que cabeceia, e o Fábio toma esse gol debaixo das pernas aí, não tem nem o que falar. O jogo seguinte é contra o Figueirense no Mineirão e a gente sai perdendo com esse gol do Soares, que depois inclusive jogaria pelo Cruzeiro. O nosso empate vem com esse gol do zagueiro Teco, né, que tinha se destacado no Ipatinga e no Grêmio, mas aqui no Cruzeiro não arrumou nada. E o Schwenk bota o Figueirense na frente, 2-1, Schwenk que tinha jogado no Cruzeiro na temporada anterior. E o Cruzeiro consegue achar um empate no finalzinho com o Giovani nessa cobrança de pênalti na gaveta. Acabou Cruzeiro 2, Figueira 2. De volta ao Rio Grande do Sul, o Cruzeiro foi enfrentar o Juventude e perdeu por 2-0. Os dois gols foram marcados pelo centroavante Christian, que é outro infeliz que adorava fazer gol no Cruzeiro. Na rodada seguinte, o Cruzeiro volta a vencer quando recebe o Palmeiras no Mineirão. O Elson sofre esse pênalti, o Giovani vai para a cobrança e faz o único gol da partida. Vencemos por 1-0. 1-0 também foi o placar que o Flamengo nos bateu na rodada seguinte no Maracanã. O único gol da partida foi marcado pelo meia Renato Abreu. Na rodada seguinte, o Cruzeiro foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta e dessa vez ganhou por 1-0, tá? Cruzamento de Elson, gol de cabeça de Elber e ficou nisso. Aí o Cruzeiro recebe o Internacional no Mineirão e a gente falou, agora vai. O Wagner abre o placar pra gente com esse toque na saída do goleiro, o Inter empata com o gol de falta do Ceará, ele mesmo, lateral que jogou no Cruzeiro depois, e a nossa vitória vem com o gol do centroavante Ferreira já no finalzinho com esse toque de cabeça de costas. Partida seguinte contra o Atlético Paranaense
na Arena da Baixada, o Furacão faz 1 a 0 com esse gol do lateral esquerdo Michel, e o Cruzeiro empata com o Wagner nessa cabeçada certeira no cantinho. O jogo seguinte foi um 0 a 0 do Cruzeiro contra o Fortaleza no Independência, não teve gol e nem torcida tinha. Na rodada seguinte, o Cruzeiro vai ao Pacaembu enfrentar o Corinthians e perde mais uma vez por 1 a 0. Depois do desvio ali do Amoroso no primeiro pau, o Renato faz o gol da vitória do time paulista. Aí o Cruzeiro foi ao Serra Dourada enfrentar o Goiás e faz 1 a 0 com esse gol do Elson batendo de fora da área. Com muita precisão, né? A bola bateu na trave e entrou. O segundo gol do Cruzeiro vem depois do chute cruzado do Jonatas, que o Gladstone completa para a rede. O Goiás desconta com esse gol do atacante Wellington batendo cruzado no canto. E o terceiro gol do Cruzeiro vem depois da falta cobrada pelo Elson. O Arley falha, a bola bate no Gladstone e entra. Entretanto, o juiz não deu o gol e deu o pênalti, inclusive expulsando o goleiro do Goiás. O Gabriel bateu e fez Cruzeiro 3 a 1, mas apesar do homem a mais, o Cruzeiro tomou o segundo gol do Goiás, marcado pelo Romerito. Acabou Goiás 2, Cruzeiro 3. O jogo seguinte é Cruzeiro e Paraná no Mineirão, e o Paraná abre o placar com esse gol do Sandro batendo cruzado. O Cruzeiro empata depois desse voleio bonito do Ferreira aí, que o lateral Gabriel completa para a rede, mas o Sandro de novo bota o Paraná Clube à frente do placar já no finalzinho, e nos acréscimos o Gabriel marca de novo botando 2 a 2 no placar. O jogo seguinte é contra o Vasco no Mineirão, e o Cruzeiro faz 1 a 0 com esse gol do zagueiro André Luiz, que teve uma passagem horrorosa pelo Cruzeiro, mas pelo menos fez esse gol. O nosso segundo gol é marcado pelo Francismar, contando aí com a falha do goleiro Cássio, e o Vasco desconta no fim com esse gol de cabeça do Ramon, mas ganhamos. Aí na rodada seguinte o Cruzeiro toma o seu vexame da temporada, né, quando vai enfrentar o Santa Cruz lá em Recife, e o Júnior Maranhão abre o placar com esse gol aí de falta. O próprio Júnior Maranhão faz 2 a 0 pro Santa Cruz com essa falta que o Fábio frangou de forma ridícula. Aí o Cruzeiro desconta com esse gol do Diego Clementino batendo de fora da área, mas o Santa Cruz faz 3 a 1 com outro gol do Júnior Maranhão e marca o quarto com esse golaço do Jairo aí nesse chute que fez muita curva. Santa Cruz 4, Cruzeiro 1. Partida seguinte, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense no Maracanã e perde por 1 a 0 com esse gol do Evando em chute cruzado. Partida seguinte, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão e sai atrás com esse gol de cabeça do lateral Kleber, e a gente empata aos 42 do segundo tempo com essa falta cobrada pelo Gladstone, que o goleiro Felipe tomou um frango espetacular. Na penúltima rodada do campeonato, o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo no Morumbi e perde por 2 a 0. O primeiro gol foi do Rogério Ceni e o segundo marcado pelo Fabão. Esse foi inclusive o jogo da taça do São Paulo que ganhou o Brasileiro naquele ano. E pelo menos fechamos a temporada com o pé direito, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. O Juninho, em cobrança de falta, abre o placar aí pro time carioca. O Cruzeiro empata na mesma moeda com esse chutaço de longe aí do volante Léo Silva, ó, belíssimo gol. E belíssimo gol também marcou o Francismar, tá? Que passou por 2 aí no meio da zaga do Botafogo e tocou na saída do goleiro, virando o placar pra gente. E o terceiro gol foi marcado pelo centroavante Ferreira, aproveitando de cabeça esse cruzamento do Jonathan. Acho que decepção é a melhor palavra para resumir essa temporada do Cruzeiro, né? Um time que começou, fez a torcida sonhar com o título, mas foi murchando durante o campeonato, nunca mais se achou. Apesar de alguns jogadores até de renome que chegaram nessa temporada, o Cruzeiro realmente não deu liga mais, o time acabou se perdendo de uma forma irrecuperável. Pelo menos foi o suficiente para ficar na metade da tabela, né? O Cruzeiro terminou esse campeonato brasileiro em 10º lugar, com 53 pontos ganhos. O nosso artilheiro no certame foi o Wagner, que marcou 11 gols, seguido pelo Elber, que fez 6 gols aí no Brasileirão. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né, para que mais torcedores do Cruzeiro tenham a oportunidade de relembrar esse time, apesar de ser ruim. E no próximo domingo a gente está de volta para abordar a campanha de 2007, né, em que o Cruzeiro teve um desempenho melhor e inclusive se classificou para a Libertadores. Por hora ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!